né? E a 100,5 FM. Então, ali eu comecei a aprender, né? E logo após eu entrar, assim, um mês após eu entrar, a rádio mudou de prédio. Mudou para o prédio novo, onde é a 100,5, e naquela época houve uma revolução tecnológica na rádio. Naquela época já. A rádio Isso aí nós estamos falando de 1900 e... nós estamos falando de 1974. 74. Antes, o rádio, quando eu entrei na rádio, a rádio não tinha propaganda gravada. Não existia nada gravado. Tudo que era falado em rádio era falado ao vivo na hora. Ah, é? Então tinha uma maletinha assim, com uma caixinha que tinha os textos, né? Os textos ali dentro. Então, o locutor ele sabia que 10h15 da manhã ele tinha que ler o texto da Pontaut, na época que tinha. O que era Pontaut? Era uma loja de eletrodomésticos, de móveis. Ele tinha que ler a Pontaut, tinha que ler a Pagé Veículos, Casa São Paulo, então ele pegava o texto ali, ele lia o texto, daí pegava o outro, lia 3 textos. Casa São Paulo era também eletro? Não, a Casa São Paulo era tipo, você lembra a antiga Somel? Vendia parafuso, essas coisas de fazenda e tal. Vendia só bastante ferragem, sei. Bastante ferragem. Era ali na frente do posto Pagé, do Julinho ali. Caramba. Ali era a Casa São Paulo. Então, era esse tipo de trabalho. Os caras liam o texto, era tudo na voz mesmo, na garganta, cara. Não tinha nada de propaganda, tocar propaganda, fazer esses intervalos. O locutor, trabalhava mesmo. Era direto. Daí, quando nós passamos para a rádio, para o prédio novo, o meu irmão Clóvis, ele comprou um equipamento chamado Spotmaster, que era uma cartucheira, rapaz. Aquilo era um show, meu. Pensa num negócio legal. O que é isso aí? É um cartucho com a fita aquelas de rolo, sabe aquelas fitas de rolo? Sei. Fita tipo VHS. Entendeu? Só que ainda não é as cassete, né? Não é as cassete. É um tipo cassete, mas um pouquinho mais grossa. E esse cartucho, ele fazia um giro, né? Ele se apertava, ele fazia um giro e voltava no mesmo ponto. Quando ele tinha um tipo de um magnético, né? Ele via um choquinho magnético no início da gravação. Então, quando ele voltava, ele parava no ponto. Entendeu? Você soltava, você só apertava o botão, você já saía propaganda, né? E era um equipamento americano, veio dos Estados Unidos, bom pra caramba. Então a rádio mudou totalmente, né? Caramba, já deu outra cara. Já deu outra cara. A rádio já passou a ser uma parada, né? Uma baita emissora com aquele equipamento. Daí chegaram os gravadores pequenos, que você podia fazer gravação externa. Aqueles portáteis lá. Chegaram os gravadores de rolo, que você podia... o gravador de rolo, ele tinha uma função que era a de colocar eco. Um reverb ali. Então tinha 2 cabeçotes, né? Ele gravava aqui e soltava um delay na segunda gravação. Pequenininho para fazer o... então você falava né? Então, daí saiu o eco. Bacana pra caramba. Céu, cara. Então, eu vivi assim, no rádio, eu vivi toda a revolução que teve. Ali nessa época aí que você tá falando aí, já tinha aqueles encontros dos violeiros lá ou não? Tinha. Já tinha o Osmar Pacito com toda aquela turma toda. Vixe. Logo quando foi aberto aquele prédio ali, que é da 100,5 ali, pode ver que lá tem um auditório. O Osmar passou a fazer o programa ali. Antes ali tinha um barracão de tábua, que ele fazia o programa dali mesmo. Entendeu? E é nessa época mesmo, você tinha 14 anos. 14 anos. Ou já é outra época? Não, isso aí eu tinha 13 anos, não estava na rádio, mas eu ia muito na rádio por causa do meu irmão, né? Entendeu? Daí eu passei a fazer parte do quadro da rádio, entrei como operador de áudio, daí eu passei a ser discotecário, daí mais pra frente, com 17, 18 anos, eu não me lembro quando eu comecei a falar, sabe? Mas eu acho que 18, 19 anos eu comecei a falar, né? Porque naquela época, para você falar na rádio era difícil. Hein? Era 24 horas? Não. Funcionava das 5h30 da manhã até as 11 da noite. Até as 11. Só que para você falar na rádio, naquela época era muito difícil. Muito. Você tinha que ser um super locutor. Não era qualquer um, né? Não. A rádio tinha, assim, uns caras fantásticos, né? Não era brincadeira. E outra, era tudo era... A rádio era mais séria, né? Era um negócio mais sério, mais assim, coloquial, sabe?
Então não era então, aqueles vozeirão, você tinha que ter um vozeirão, cara. Tinha que ter todo tinha umas características, né? Tinha, o Jornal Falado da Rádio. O Jornal Falado da Rádio era top de audiência. Você era apresentado das 11h30 até ao meio-dia. Então trazia todas as notícias da rede de Venceslau, da região, do mundo. Agora, a captação de notícia era uma maluquice. Então, você falou do mundo, eu ia perguntar, mas como é que sabia? Você não acredita. A captação da notícia na rádio era uma máquina de escrever, tá? Um gravador de rolo que tinha uma adaptação para você parar ele no pause. E essa adaptação era colocada no pé, na ponta do pé, sabe? Aqui não, amarrava no sapato aqui, aquele fio, né? E daí você estava batendo a máquina aqui, o gravador aqui do lado, rodando, né? Daí você estava batendo aqui, tá acompanhando com fone de ouvido, acompanhando, daí você pisava aqui, não esticava o fio, parava o gravador, daí você batia até, se ouvia, né? O texto. Daí, como que você pegava essas notícias? Você sintonizava as rádios de São Paulo, Rádio Tupi de São Paulo, Rádio Guaíba de Porto Alegre, tudo em ondas curtas. Então era aquela chiadeira. Aqui, Rádio Guaíba. O cara tinha que entender aquilo para dar notícia, cara. Aquilo era uma loucura. Que doideira, cara. Olha, para fazer um jornal, para escrever um jornal falado, mas era terrível, cara. Você tinha que ser muito bom. Caraca. Mas, você imaginou que fosse assim? Não, nunca imaginei, cara. Sei lá, às vezes tinha um... Não. Lembra do... É que o fax ele já é bem atual. Não, né? Mas o fax é um negócio moderníssimo. Eu achei que era alguma coisa relativa... compatível... como que fala? Parecido com telégrafo, alguma coisa tipo assim. Ó, tem uma associação de rádios e as rádios... A rádio, daí o que aconteceu? Daí a rádio, ela... começou a ter mais para frente. Teve uma época, nós não chegamos a ter esse telex. A rádio não chegou a ter telex, mas teve o telex, que eu vi funcionar e trabalhei com o telex, que era, a gente usava o telex da prefeitura. O telex você escrevia num teclado assim, ó, aquilo pegava e saía no telex lá do Imparcial. Entendeu? Você estava assim, vamos supor, se o Imparcial mandasse alguma nota para nós aqui, né, em Venceslau, ou mandava para a prefeitura, o telex estava aqui assim, de repente o telex começava a funcionar. Ia soltando. Que loucura, cara. Que loucura. Mas aquilo era moderno demais. Era muito. Senhora, aquilo era. A pessoa está ali trabalhando, daqui a pouco o negócio começa a mexer sozinho. Mas eu vi cada coisa. Ó, eu vi teletipo funcionando. O quê? Teletipo. Esse eu nunca ouvi falar. Não, peraí, como chamava? Linotipo. Menos ainda. Linotipo era fazer jornal, cara. Você era uma geringonça, cara. Era um negócio de louco aquilo lá. Você punha um chumbo, aquilo derretia o chumbo. Não dá para te explicar, eu não consigo. Para eu explicar aquela máquina, eu tenho que trazer o Zé Roberto Nascimento, que trabalhava com aquilo lá. O Zé Roberto Nascimento lá do Bote, ele trabalhava com aquilo lá. Você olhava que ele trabalhava, parecia um robô, assim, uma coisa mais esquisita do mundo, sabe? Aquele monte de ferro. E ele montava as letrinhas, as frases em chumbo. Cara. Caía assim, já certinho, para você levar para uma tábua que ia imprimir o jornal, né? No rádio, daí passou esse tempo aí pegar essas notícias e depois o rádio foi evoluindo. Sim. Né? Daí nós acompanhamos tudo. Eu até comentei com você, eu via, a gente viu a revolução nesse meio de áudio acontecer até hoje, entendeu? E participamos ativamente.